Eu saúdo, amada igreja, as irmãs e os irmãos que estão acompanhando esse culto de Santa Ceia do Senhor, o primeiro domingo do mês de novembro. Estamos chegando no final de um ano atípico, mas a despeito das lutas, a despeito da pandemia, de outros problemas, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te convido agora a se unir comigo em oração. Nós faremos uma oração de louvor e exaltação ao nosso Senhor. Vamos iniciar o culto orando e falando com o nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra, ó Pai amado, nós estamos felizes porque realmente é um grande prazer e um grande privilégio louvar o Seu nome. Iniciamos esse momento de culto exaltando, anunciando as Suas maravilhas, o Seu poder. Ó Deus, Tu és grande. Ó Pai amado, Tu és o único que é digno de receber a honra, o louvor e a glória. Ó Senhor, nós somos pequenos, nós somos ínfimos diante de Ti. Ó Deus, até mesmo diante da Tua criação, nós não temos o controle que esperávamos, porque é o Senhor que é o grande detentor de todas as coisas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, venha aceitar esse culto. É um culto falho, é um culto com limitações, porque nós somos falhos, e ó Deus, nós temos limitações. Ó Pai amado, mas nós clamamos, venha aceitar o nosso louvor, é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu te convido agora a louvar ao Senhor com um cântico. Vamos continuar louvando a Deus, mas com a expressão musical. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
E após esse momento de louvor, o louvor da oração e o louvor do cântico, é o momento e é o instante que nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Não somente os nossos atos, mas a nossa natureza má, cheia de pecado, cheia de tropeço, e com um coração que em muitos momentos nos coloca em uma posição contrária a Deus e ao nosso próximo. E agora nós vamos falar com Deus mais uma vez, mas de maneira silenciosa. Onde você está, é um momento que você vai olhar para o seu coração, vai olhar para si, vai pedir a misericórdia e o perdão do Senhor. Agora nós teremos esse momento de oração individual e silenciosa de confissão de pecados, e logo depois eu quebrarei esse silêncio fazendo a oração audível e de confissão de pecados. Oremos, falemos com o nosso Senhor e vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus maravilhoso, Deus Santo, e agora adentramos na Tua presença com uma finalidade exclusiva. As Suas filhas e os Seus filhos confessam, ó Deus, não somente os seus atos pecaminosos, mas realmente confessam que são pecadoras e são pecadores. Ó Deus amado, venha liberar o seu perdão. Ó Senhor, venha curar os nossos corações que, na grande maioria das vezes, são inclinados para o egoísmo. Na grande maioria das vezes, ó Senhor, são inclinados para a nossa vida e nos esquecemos do nosso próximo. E às vezes, de forma voluntária e involuntária, Senhor, nós magoamos aqueles e aquelas que estão ao nosso redor, e assim ofendemos a Ti. Ó Deus, também maltratamos a Tua criação. Ó Senhor, achamos que é um brinquedo em nossas mãos, e Senhor, não, ó Pai, nos comportamos como zeladores e zeladoras do Teu reino. E nós passaríamos, ó Senhor, a noite inteira de domingo confessando cada ato, mas Tu, ó Deus, sabe aquilo que nós fizemos, ó Pai, que é fruto de nosso pecado. E assim, Senhor, com sinceridade e com singeleza em nossos corações, nós assumimos a nossa culpa e, ó Deus, e clamamos o Seu perdão. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos perdoa. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos já felizes e gratificados, ó Pai, porque já sentimos o Seu perdão. E, ó Deus, rogamos que o Teu Espírito venha nos santificar e venha nos dar força para sempre resistirmos aos pecados e às tentações do dia a dia. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Receba a declaração de perdão. Nosso Deus é um Deus santo, mas é um Deus cheio de misericórdia e que perdoa aquela e aquele que sinceramente se arrependem. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos perdoados. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor com mais um cântico e cheios de alegria, porque o Senhor já deu o seu perdão. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha
grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar, e vejo além montanhas e colinas, o teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor infinito a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu te convido para ler a palavra de Deus e abra sua Bíblia no Salmo de hoje, Salmo de número 107. Eu farei a leitura a partir do versículo 1 ao versículo 7, e depois a partir do versículo 33 ao versículo 37, Salmo 107, leitura feita a partir do versículo 1 até o versículo 7, e depois a partir do versículo 33 ao versículo 37. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que habitassem, e famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Agora, a partir do versículo
33 ao 37. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes, e converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isto e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém? Eu te convido mais uma vez a louvar o nome do Senhor por meio de um cântico. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Obrigado, Senhor. Tu és o único, Pai, digno de receber toda a glória, toda a honra. Só Tu és, Senhor. Só Tu és. Aí no seu lugar, diga palavras que engrandeçam o nome deste nosso amado Deus, o nosso querido Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Te exaltamos. Tu és o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor. Aleluia, Jesus. Declare ao Senhor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare: ao único
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. Agora vamos à segunda leitura do nosso culto desta noite, e se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 9 ao versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A leitura que será feita, ela vai ter o seu início no versículo 9 até o versículo 13. E assim diz mais uma vez a santa palavra de Deus para nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de nós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de maneira como o Pai aos seus filhos, a cada um de nós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Palavra de salvação para as nossas vidas, amém? E agora nós vamos orar mais uma vez, nós vamos falar com o Senhor a fim que Ele venha a inspirar a leitura da sua palavra e a meditação e a conversa que nós teremos nessa noite. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez adentramos na Tua presença e agora rogamos que o Teu Espírito Santo venha iluminar a leitura da Sagrada Escritura que será feita nesse momento. Ó Deus, que cada palavra, que cada vírgula, ó Deus, que cada sílaba, ó Senhor, venha não somente entrar no ouvido da Tua filha, do Teu filho que vão escutar essa leitura, mas entrar no seu coração. Ó Senhor, rogamos também que Tu venhas abençoar a interpretação que será feita, ó Deus, o nosso comentário, a nossa mensagem, a fim, ó Pai, de que ela venha alimentar a Sua igreja e aquelas irmãs e aqueles irmãos que estão, ó Pai, mesmo de forma virtual, nos visitando. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho do dia. O Evangelho desse domingo, ele se encontra em Mateus, no capítulo 23. E eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 12, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 12.
E assim nos diz a palavra de Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai aquilo tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de se carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós vai ser o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? É interessante que, na grande maioria das vezes, nós refletimos a respeito da maneira como nós devemos viver, aquilo que nós devemos fazer, a maneira como devemos nos comportar, e por aí vai. E isso vale na vida secular, isso é, na nossa vida que nós chamaríamos de cotidiana, e vale também na vida cristã, e vale também na vida eclesiástica. Refletir e pensar a respeito de como nós devemos caminhar, de como nós devemos proceder, de como nós devemos viver. Mas é necessário também pensar e aplicar a respeito de como nós não devemos viver. E esse esforço de pensar é de acordo com o lado negativo. Eu não vou fazer isso, eu não vou me comportar dessa forma, eu não vou proceder desse jeito. Esse esforço, ele muitas vezes é deixado de lado. É a maneira como nós não devemos viver. E aqui Jesus Cristo, que já está chegando praticamente no final do seu ministério, no capítulo 23, e aqui Jesus Cristo, ele não ensina majoritariamente a respeito da maneira de como os seus servos e as suas servas, de como as suas discípulas e os seus discípulos devem viver, não, mas ele aqui, ele usa como base esse ensino negativo de como aquelas e aqueles que lhe servem, que lhe seguem, não deveriam viver. E é muito relevante que Jesus ele tenha usado como exemplo a não ser seguido, de um exemplo de não vida, os religiosos. E aqui nós temos os escribas e os fariseus, gente que aos olhos da sociedade tinha uma moral ilibada, tinha uma vida reta, tinha uma vida sem nenhum defeito, gente que conhecia a lei, gente que ministrava a palavra, gente religiosa com R maiúsculo. E essas pessoas aqui, elas servem de exemplo a respeito de como os seguidores de Jesus e as seguidoras de Cristo não deveriam viver. Então, usando
essa lição negativa de Cristo, que usa como exemplo os religiosos, eu te convido a meditar comigo nesta noite sobre como nós não devemos viver, mas como nós não devemos viver. E Jesus, ele nos ensina que nós não devemos viver de forma hipócrita e nem de forma legalista ou moralista. Eu vou repetir: nós não devemos viver de forma hipócrita e nem de forma legalista ou moralista. Como nós comentamos na introdução da mensagem, o Senhor Jesus Cristo está no final do seu ministério, e ele estava diante de uma multidão. Então aqui, essa fala não era direcionada exclusivamente aos 12, mas às pessoas que estavam ao seu redor. E nesse instante, o Senhor Jesus Cristo faz o último comentário de sua vida a respeito dos fariseus e a respeito dos escribas. E era um comentário negativo, e era um comentário nem um pouquinho bom ou interessante sobre aqueles homens que se julgavam os reis e os detentores da verdadeira espiritualidade. A partir do versículo 2 até o versículo 4, Jesus Cristo, e aqui se pautando nesta lição de como não se viver, a partir do verso 2 ao versículo 4, Jesus Cristo ele fala da hipocrisia. É interessante que no versículo 2 Jesus diz o quê? De que aqueles homens eles tinham autoridade, de que eles estavam sentados na cadeira de Moisés, isso é, que aquela tradição mosaica de ensinar a lei, de guardar a lei, de reproduzir a lei, ainda era válida. Eles tinham essa autoridade, e esse era o lado positivo. Mas o lado negativo, e aqui nós encontramos dito de uma forma muito clara, no versículo 3, o lado negativo era a hipocrisia. A hipocrisia. Jesus fala então: olha, vocês devem fazer e guardar aquilo que eles falam, porque eles falam muito bem, eles conhecem as Escrituras, mas não imitem a vida deles, não imitem o comportamento deles. Não façam isso, por quê? Porque infelizmente eles não vivem, não aplicam aquilo que eles ensinam, não aplicam aquilo que eles falam com muita fé ou com muita autoridade. Então, vocês devem fazer aquilo que eles dizem, mas não aquilo que eles fazem. Aqui Jesus denuncia a maneira realmente muito suja, hipócrita que aqueles homens viviam. E aqui o Senhor fala: não vivam desse jeito, não sejam hipócritas, não sigam esse exemplo, somente aprendam, porque em matéria de doutrina eles estão corretos, mas não sigam seus passos, não sigam seus exemplos, não vivam dessa forma hipócrita, não vivam dessa forma dissuadida, não vivam dessa forma mentirosa, não sejam falsos, não sejam sepulcros caiados. Aqui ele não fala, mas nós podemos aplicar essa fala nesse instante. Não viver de forma hipócrita. Mas Jesus faz uma outra crítica, e ela se encontra aqui no versículo 4, e aqui Jesus fala do legalismo, ou do moralismo. As leis que os fariseus e os escribas inventavam, veja que elas ultrapassavam aquilo que era atribuído a Moisés, mas eles criavam aquilo que nós chamamos de tradição oral. Então eram milhares de leis, milhares de regras de higiene, milhares de usos e costumes que não encontravam nenhum embasamento naquilo
que a tradição atribuía ao profeta Moisés. Muito fardo, muita pressão, muito moralismo, muito jugo. E aqui Jesus diz: não vivam desse jeito, não sejam legalistas, não se curvem diante do legalismo, não se curvem diante do moralismo e não ajam, não vivam dessa forma. Não oprima o seu irmão, não oprima a sua irmã com essa lei humana. Não sufoque a espiritualidade e a fé do seu companheiro e da sua companheira de jornada com essas leis que tiram a alegria de viver, que tiram a alegria de ser cristão, que tiram a alegria de me servir. Não viver de forma hipócrita e não viver de forma legalista. Esta é a primeira lição que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito de a maneira como nós não devemos viver. E eu nem preciso fazer um esforço muito grande, e eu nem preciso fazer um esforço gigante para dizer que essa fala de Jesus, ela se encaixa como uma luva à igreja em nosso dia. Nossos dias, quero dizer, perdão. Ela se encaixa como uma luva, ela é perfeita. Por quê? Não é de agora, mas não adianta nada falar muita coisa de tempos que se passaram, mas a fim de que o Evangelho seja aplicado de forma contextualizada, vamos olhar para a nossa era. Infelizmente, se existe uma categoria de gente que tem sido conhecida, que tem sido marcada por essa hipocrisia de não viver aquilo que fala, e é duro admitir isso, mas essa categoria, ela atende pelo nome de cristã. Inúmeros cristãos e cristãs, e aí não importa se é a liderança da igreja, ou se é o membro, ou a membra mais humilde, não importa, falam muito, mas não vivem. Falam que amam a Deus sobre todas as coisas, mas não valorizam esse Deus, não oram a esse Deus, não leem a Escritura, não participam do sacramento da Santa Ceia, não evangelizam, não fazem nada disso, não se preocupam com a igreja, não se preocupam com a comunidade que Deus lhe deu. E as pessoas olham, e as pessoas observam, e as pessoas, elas realmente veem essa vida dúbia, essa face dupla, essa hipocrisia. Os cristãos também falam muito que amam o seu próximo, o amor, o amor, o amor. Leem o Evangelho, leem Paulo, mas não amam às vezes nem os próprios membros, nem os seus companheiros de caminhada, não amam. E o pior, além de não amar, destilam ódio, preconceito. É só você ligar as redes sociais e ver aquilo que vários cristãos e várias cristãs escrevem. Gente de bem, gente que acha que é maravilhosamente boa e que exala amor, mas defende tortura, mas defende preconceito, mas defende injustiça, mas defende exploração, hipocrisia de não viver o que se fala. E eu passaria aqui a noite inteira, eu não vou me alongar. Nós não devemos viver dessa forma, não devemos, porque na hora que nós não fazemos aquilo que falamos, usando o jargão popular, é um belo de um tiro no pé. É um belo de um tiro no pé, porque as pessoas olham e falam: gente hipócrita, gente mentirosa, gente falsa. Não sejamos hipócritas, não vamos viver assim, mas também não vamos viver escravizados pelo legalismo. Não podemos
de forma nenhuma, viver como escravos do legalismo, escravos do moralismo. E se há algo que o cristão e a cristã adoram fazer, é não somente manter, mas também cultivar e perpetuar inúmeros legalismos. Às vezes acabam reproduzindo antigos, mas em outros casos acabam criando novos. Olha, para você ser cristão, você não pode ouvir esse tipo de música, não pode se alimentar dessa forma, não pode beber isso, não pode ter a ideologia X ou Y. Não devemos criar esses fardos, não devemos perpetuar esses fardos, não devemos cultivar esses fardos, não devemos de maneira nenhuma, de jeito nenhum, não devemos ser hipócritas e nem legalistas. Mas Jesus, ele continua com a sua escola de como nós não devemos viver. Ele também nos ensina que nós não devemos fazer de nossa fé uma forma de autoengrandecimento. Não devemos usar a nossa fé de forma nenhuma para nos envaidecer. Não devemos fazer isso. E a crítica de Jesus, essa forma de viver, ela se encontra a partir do versículo de número 5 e até o versículo de número 7. E aqui Jesus fala que a espiritualidade dos fariseus e também dos escribas, que era algo que quase sempre era exibido. Os fariseus, os escribas faziam de tudo para, diante das pessoas, mostrar a sua espiritualidade, mostrar a sua fé, mostrar a sua reta doutrina, a forma ortodoxa de viver. O verso 5 assim diz: eles praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, até mesmo a vestimenta, de que eles alargavam os filactérios, alongavam as franjas, a fim de mostrarem: nós somos religiosos, nós somos os melhores, nós vivemos para Deus. A espiritualidade era usada com essa finalidade de se mostrar, de ganhar fama. Eles adoravam os primeiros lugares e nas praças públicas oravam com muita vontade, mas não era uma oração sincera, não era uma oração que saía do fundo do coração, não. Mas a finalidade era única, só de se autopromover, de se mostrar diante dos seus companheiros, mas diante do povo como um todo. E essa maneira nós não devemos trazer para a nossa vida, não devemos transformar a nossa fé de maneira nenhuma em uma forma de autoengrandecimento. Eu não preciso dizer que, infelizmente, vários cristãos vivem dessa maneira, e nós não devemos viver assim. Meu irmão e minha irmã, se você ora, e você deve orar, e se você quer incentivar alguém a orar, não faça propaganda da sua oração. Não diga para esse irmão que você quer incentivar: olha, eu acordo às 3 da manhã, eu oro muito. Não fale isso,
mas mostre na Escritura que Jesus fazia isso. E às vezes a pessoa ela faz isso até meio que sem perceber, mas não é o correto. Mas na maioria das vezes é uma maneira de se mostrar. Então não faça isso. Se realmente quer incentivar o seu irmão e a sua irmã a orar, cite a Escritura, não cite o seu exemplo. Se você quer incentivar uma pessoa a ler as Escrituras, não fale de você mesmo, nem de alguém que você gosta, nem do seu amigo predileto, nem da sua família, não, mas fale que é necessário ler a Bíblia por si. Não se envaideça, não use a fé que o próprio Deus te deu, não use a fé que é um presente do Senhor para se envaidecer, se engrandecer. Não faça isto porque pega mal, é chato e é antibíblico e foi condenado pelo Senhor. Não faça isso. Não use das bênçãos da espiritualidade que Deus lhe dá. Não use disso para se promover, ou na igreja, ou na família, ou no momento de evangelismo com aquelas pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor. Não faça isso. Mas Jesus também nos ensina de que nós não devemos buscar ser servidos, não devemos buscar vantagem para nós mesmos. E essa verdade ela se encontra a partir do versículo 8 até o versículo de número 12. Jesus é muito claro. No verso 8 ele diz: olha, não busquem ser chamados de mestres, porque só há um mestre. Não se considerem guias de ninguém, porque só existe um guia. Não se achem pai na fé de alguém, porque pai é só um. Depois o Senhor disse: mas o maior dentre vocês, mas o mais importante, mas o mais relevante é aquele que assume a característica e o jeito de servo do Senhor. Não trabalhem em prol do reino, não trabalhem em meu nome buscando vantagens, nem buscando glória, nem buscando ser servidos, mas aí o que acontece? Nós falamos que o foco dessa fala de Cristo é naquilo que o cristão deve não fazer, mas aqui o Senhor que encerra essa fala dizendo: é aquilo que de mais fundamental, de mais precioso e de mais importante as suas discípulas e os seus discípulos deveriam fazer, que é servir. Então aqui Jesus ele não para somente na maneira como não viver, mas ele encerra essa fala dizendo que aquele mesmo que se humilhar vai ser exaltado. Então não viva buscando ser servido, mas sirva. E é assim que a igreja deve agir. A igreja não deve buscar ser servida, mas ela deve servir. No domingo passado nós falamos sobre isso, mas é sempre bom repetir, ainda mais de acordo com o texto que acabamos de ler. Hoje em dia no Brasil nós temos uma igreja que quer ser servida, que quer dominar a sociedade, que quer impor a sua doutrina a pessoas que estão aí fora e que ainda não creem. Não há nenhum sentido nisso. Nós vivemos um momento muito perigoso, que é chamado de teonomia ou teocracia, aonde a igreja ela se julga no poder, ou ela se julga
hábil a impor a sua pauta em uma sociedade. Mas nós não devemos agir assim, não devemos agir de forma nenhuma desta maneira. Nós devemos não buscar ser servidos, mas nós devemos servir. Então que Deus nos ajude. Não vamos viver dessas formas errôneas. Não vamos viver de maneira nenhuma de forma hipócrita, nem moralista, nem um pouquinho legalista. Não vamos fazer de nossa fé uma espécie de autopropaganda e não vamos buscar ser servidos ou servidas, e que Deus nos ajude, amém? Eu lhe convido agora a afirmar a sua fé, a confiança que nós temos no Senhor, e de acordo com o credo segundo João, que se encontra no manual do culto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele diz assim: cremos que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz e que, se andarmos na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e que essa vida está no Filho. Cremos que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhos e filhas de Deus, e que Ele nos deu o seu Espírito, amém? Agora nós estamos diante da mesa do Senhor. Acredito que você já preparou o seu pão, ou o seu vinho, ou o seu suco de uva, e é o momento que nós vamos não somente relembrar a morte de Cristo, mas vamos nos alimentar de forma real do corpo e o sangue de Cristo. Não que o corpo e o sangue estejam aqui nos elementos, mas é de forma espiritual. Nós comemos do seu corpo e nós bebemos do seu sangue. E agora vamos orar, a fim de agradecer a Deus e consagrar esses elementos. Oremos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra, ó Senhor, é um grande privilégio, um grande prazer estar diante da Tua mesa. Ó Senhor amado, nós te damos graças porque, ó Senhor, não éramos merecedores disso, mas a Tua graça nos chamou. Ó Deus, a Tua graça produziu a fé em nossos corações. E agora, ó Pai amado, nós somos convidados para esse banquete, aonde o corpo do Seu Filho e o sangue do Seu Filho nos são realmente oferecidos. Ó Senhor Deus, ó Espírito Santo, venha sobre nós. Ó Espírito Santo, venha sobre esses elementos. Ó Senhor, a fim de que, ó Pai, de forma espiritual e misteriosa, que venha a ser possível, ó Deus, que sejamos transportados ao céu. Ó Pai, de forma espiritual nos alimentemos verdadeiramente do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. Ó Deus amado, nós agora retiramos esse pão, ó Deus, e o fruto da videira do seu uso corriqueiro. Ó Senhor, agora consagramos para esse sacramento, ó Pai, esse momento de ação de graça, ó Deus, esse momento de comunhão, ó Pai amado, contigo. Em nome de Cristo que nós oramos,
em nome de Jesus, que nos ensinou a orar da seguinte forma: o Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E eis que por semelhante modo, logo após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso sempre que o beberdes em memória de mim. O corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi partido na cruz em prol de nossas vidas, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no madeiro para que nós viéssemos a experimentar o perdão. Eu te convido agora a fazer uma breve oração silenciosa, e logo depois que você venha e a comer do pão e a beber do cálice comigo. E aí na sua casa, onde você está, ou sozinha, ou sozinho, ou com seus familiares, é o momento de tomar o pão, ingeri-lo. Como família de fé, vamos comer do pão, que nos aponta ao corpo de Jesus Cristo que está no céu, mas que espiritualmente nós teremos contato com Ele e vai nos alimentar. Então vamos comer. E agora você vai pegar o cálice, vai proceder da mesma maneira, em memória de Cristo. Agora, como família de fé, como igreja presbiteriana independente Alexânia, como igreja de Cristo, que agora participa desse culto, vamos beber do cálice. Agora vamos orar. Te convido a fazer a oração de pós-comunhão, junto com a oração de intercessão. Oremos. Ó Senhor, ó Deus de bondade, ó Deus de misericórdia, ó Senhor, é um privilégio muito grande participar da Santa Ceia. Ó Senhor, queremos Te adorar e Te agradecer, ó Pai, por esse momento. Ó Senhor amado, que esse sacramento venha nos alimentar. Ó Deus, que o contato espiritual mais real com o corpo e o sangue de Cristo, ó Deus, venham, ó Pai amado, a nos santificar, a nos fortalecer. Ó Senhor, por favor. Ó Deus Altíssimo, que esse sacramento venha a revigorar a nossa fé. Mas Senhor, agora também nós queremos, ó Pai amado, encerrar esse culto
E, ó Deus, precisamos interceder. Ó Senhor, colocar adiante do Teu altar os nossos pedidos. E logo de início, Senhor, nós colocamos esse mundo, ó Deus, que ainda sofre, ó Pai, por meio da pandemia. Ó Senhor, em alguns países da Europa já está surgindo uma segunda onda. Ó Deus, em algumas cidades do Brasil, ó Pai amado, nós estamos, Senhor, infelizmente vendo, ó Deus, mais um crescimento, como é o caso de Manaus. Ó Deus, por favor, ó Pai amado, ó Pai, que essa segunda onda venha a ser controlada na Europa, ó Pai, em outros países aqui da América Latina e aqui no nosso Brasil. Ó Deus amado, vem dar prudência e sabedoria aos governantes e às governantes. Ó Deus, por favor, ó Pai amado, Deus, venha dar sabedoria também às pessoas para que se cuidem, Pai, para que respeitem o isolamento, ó Deus, para que não vivam atemorizadas e atemorizados, mas também não vivam como se nada estivesse acontecendo. Ó Senhor amado, nós colocamos aqueles e aquelas que foram contaminados pela Covid, ó Senhor, aqueles e aquelas, ó Pai, que estão se recuperando, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pelas milhares de curas, mas, ó Pai amado, colocamos no Teu altar aqueles e aquelas que estão enfrentando essa doença, não importando qual estágio, Jesus, de forma especial, ó Senhor Deus amado, de forma especial, ó Deus Todo-Poderoso, que nós colocamos, ó Deus, ó Pai, aqueles que se encontram na UTI, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, mas venha curar, ó Pai, as pessoas que sofrem de qualquer enfermidade, ó Pai, venha abençoar as famílias dessa igreja e as famílias que estão participando desse culto, Jesus. Ó Pai, abençoa, ó Deus, os seus empregos, a vida financeira. Ó Pai, vem dar uma boa noite de domingo. E ó Deus amado, vem dar uma boa semana, um bom início de mês. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.